Bom, então no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os SARMs, tá? Vamos abordar ali o que é o SARMs, falar também SARMs sobre na TPC, né? Curiosidades e alguma utilização em mulheres, tá? Bom, como o próprio nome diz, né? SARMs, para quem não sabe, significa Selective Androgen Receptor Modulator, né? Ou seja, modulador, né, de receptor androgênico seletivo, né? Então muita gente tem assim essa dúvida ou esse desconhecimento, né? Mas bem não tem conhecimento sobre SARMs, então decidi fazer esse vídeo assim para poder aclarar essas dúvidas, tá? Então os SARMs, eles são compostos seletivos desenvolvidos ali basicamente para atuar nos receptores androgênicos, tá, pessoal? Para você que não entendeu nada, pera aí, vamos devagar, vamos começar por partes, né? Explicar. Bom, para vocês entenderem, um modulador de receptor pode tanto inibir o efeito, né, como por exemplo o caso dos SERMs, né? Não é a mesma coisa SARMs e SERMs, vou explicar brevemente para vocês entenderem, né? Por exemplo, assim, o tamoxifeno, lembra o vídeo anterior que eu fiz falando do anastrozol? Citei logo o tamoxifeno. O tamoxifeno é um exemplo de SERMs, né? Então, por exemplo, o tamoxifeno ele se liga ali no receptor de estradiol, impede a ação do estradiol, certo? Mas ele não desenvolve a ação, né? Porque ele é estrogênico, certo? Então, no caso dos SARMs, né? Como é o vídeo de hoje, SARMs, digamos que a ideia for colocar uma molécula que não seja, digamos, um esteroide anabolizante, tá? Que atua ali nos receptores androgênicos, no caso, né? Então nele, né, onde se liga a testosterona, por exemplo, e todos os seus derivados androgênicos anabolizantes, tá? Essa seria, assim, basicamente a ideia, para vocês entenderem. Assim, basicamente eu penso que os SARMs não funcionam para pessoas que já utilizaram hormônios, né? Você teria que utilizar uma dose relativamente alta para fazer efeito, com o qual o custo-benefício dos SARMs é muito alto. No Brasil, pelo que eu estive pesquisando, vendo, ele é demasiado alto, com o qual, claro, se você tem grana para investir, perfeito, mas não seria o melhor recomendável para pessoas que não têm muita grana, né? Recomendo fazer dieta normal, não usar nada, e melhor do que gastar assim com coisas que talvez tem que utilizar muita quantidade, né, um valor bem alto para poder ter um benefício 10 vezes menos do que um esteroide anabolizante, né? Não estou dizendo para utilizar esteroide, veja bem, né? Só estou dando meu ponto de vista, minha opinião, tá? Então basicamente isso, o custo-benefício ele é bem alto, né, para vocês entenderem. Eu digo assim, o custo-benefício ele é bem alto em relação para fazer efeito, né? Não é porque você compra o suplemento e está escrito lá, toma 2 cápsulas. Talvez o SARM você vai ter que, né, duplicar as doses. Eu não quero falar de doses nesse vídeo, porque eu não entendo muito de SARMs, também nunca utilizei, né? Mas pelo que eu tive vendo algumas referências ali, basicamente assim, tá? Tu tem que fazer que pesa no bolso mensalmente para poder fazer uma coisa boa que tenha resultados, né? Então, vamos colocar SERMs versus SARMs para vocês entenderem, né? Então, são, moduladores seletivos, né? Que têm ligações em digamos, em um determinado receptor, né? Igual eu falei, o SARMs, receptor androgênico, SERMs, receptor estrogênico, tá? Para vocês entenderem melhor. Bom, SARMs na TPC, né? Bom, aqui na gringa e também incluso mais nos Estados Unidos, as pessoas acredito que fazem mais, né, do que no Brasil. Tem gente que na TPC utiliza ali, no caso, os SARMs, porque você está assim num período de recuperação, né, da tua produção natural de testosterona, certo? Então usa-se também daí no caso os SARMs para que haja um estímulo, né, anabólico benéfico, né, de hipertrofia a nível assim de receptores androgênicos, né? Então, digamos que não seja tão eficiente quanto a testosterona seu efeito, porém, né, há relatos e coisas de pessoas que utilizam uma dose significativa relativamente alta e tem um resultado positivo, tá? Então, assim, eu penso que ao menos que você tenta assim minimizar, né, a perda de massa muscular utilizando os SARMs, você não sei se realmente vale a pena. Eu não posso falar porque eu nunca utilizei, então não sei. Gostaria de ouvir opiniões de pessoas que já usaram e pessoas que não, né, para poder falar disso, tá?
Então, digamos que existem muitos tipos de SARMs, né, sendo estudado atualmente, com o qual eu não vou dizer que funciona ou não funciona, só passo as informações aqui de acordo com, igual eu falei, esse vídeo baseado a estudos, a pesquisas e tudo mais, né? Não é nada baseado a práticas e experiências, porque, sendo sincero, eu nunca utilizei, tá? Pra falar a verdade. Bom, então, curiosidade, galera, sobre o SARMs. Ele não inibe o eixo de produção assim, natural de testosterona, tá? Ele não é um esteroide anabolizante, ele é bem semelhante, parecido, porém não é, tá? Ele é capaz de, assim, de se ligar ao receptor, digamos, né? E aguarda ali o hormônio, no caso a testosterona, por exemplo, né? Dentro do teu tecido muscular, tá? Com o qual, com certeza, pode ser que você utilizando doses ali relativamente, né, consideráveis mais altas, você pode ter uma melhoria, né? Em questão de anabolismo, tá? Já que ela é assim, ela é boa nesse sentido, né? Então, outra curiosidade é que ela não tem efeitos parecidos com os hormônios, né? Então ela é muito, muito, muito mais fraco, tá? Eu particularmente, eu acho que até a oxandrolona deve ser mais forte que o SARMs, para vocês entenderem, tá? Meu ponto de vista, minha opinião. Lembrando que eu nunca utilizei, tá? Só pesquisas. Então ele é seletivo, né? Ou seja, atua em lugares ali, digamos assim, que desejamos, né? Por exemplo, massa muscular, né? Vai gerar hipertrofia, né? Gordura vai gerar emagrecimento, etc, tá? E outra coisa bem importante que eu citei no início do vídeo, não é um produto barato, tá, pessoal? Assim, minha opinião, né, em pessoas que utilizaram ou usam hormônios, apenas ela não faz muito efeito, tá? Então, pessoas naturais sim poderiam ser beneficiadas, né? Existem também alguns SARMs, né, muito bons, né, que eu já estive pesquisando, né, como por exemplo ali o Cardarine, né, não sei se alguém já viu falar, né? Aumenta muito a sua resistência cardiovascular, né? Você consegue fazer um treino melhor, né? No caso mais intenso, etc. Tá? MK666 também, né? Atua no caso da liberação do GH, né? Libera ali IGF-1. Ostarine também, né? MK2866 pode ajudar a melhorar a tua resistência, a tua força. Ligamentos também, ligamentos e tendões podem ajudar a melhorar, tá? RAD 140, né? RAD 140, ele, digamos que simula a testosterona, tá? Então imita a testosterona, né? Porém não aumenta, não chega a aumentá-la, né? Pode criar um processo bacana ali, porém nada em comparação com a testosterona, tá? Então, para finalizar, em questão em mulheres, né? Em mulheres bem interessante, porque assim, mulheres sim podem ter um resultado bacana, fantástico, utilizando ali o SARMs, né? Mais eficiente que em homens, eu penso, né? Porque assim, não gera efeito virilizante, ou seja, aumento de clítoris, nem voz engrossar, nem pelo, nem acne, nem espinha, nem nada não pode acontecer, porque não causa isso, nada disso, tá? Em doses baixas pode funcionar muito bem, até incluso para mulheres, veja bem. Apesar de ter um efeito assim anabólico bem baixo, pode ser muito bem-vindo, né? Então é isso daí, pessoal, isso que eu tenho a dizer sobre os SARMs, né? Lembrando que é um vídeo informativo, né? Então, espero que tenham gostado, deixa o like, compartilha aí, marque alguém, tá? Que deseja saber mais sobre os SARMs. Um grande abraço, valeu!